E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Norba, uma das pessoas desenvolvedoras de software aqui na Tribe. E hoje vamos dar mais um passo rumo à aprovação do desafio prático. E nesta videoaula vamos falar sobre estruturas condicionais no JavaScript, beleza? Mas o que é uma estrutura condicional em uma linguagem de programação? Basicamente, é um meio pelo qual conseguimos expressar nosso raciocínio lógico e situações de decisões do nosso dia a dia de uma forma estruturada. Com isto, temos em mãos o poder de simular cenários do mundo real em que, por exemplo, expressamos a lógica de funcionamento de um semáforo na nossa linguagem humana para o nosso entendimento e depois traduzimos esta regra lógica de forma estruturada em uma linguagem de programação, que é a forma que um computador vai entender. Então, isso praticamente é o dia a dia de uma pessoa que desenvolve software, é saber conversar com o computador através de uma das linguagens que ele entende, sendo no nosso caso, aprendendo a conversar através do JavaScript, certo? Agora vejamos alguns exemplos de frases em português e entender do que se trata esta estrutura condicional. Se eu estudo, então aprendo, se não, não aprendo. Se a minha nota no desafio prático da Tribe for maior ou igual a 100, então estou aprovado, se não, não aprovado. Um outro exemplo é: se optei estudar em algum hub da Tribe, vou para o hub, se não, estudo em casa. Reparem na estrutura das frases, em que temos um padrão condicional, caracterizados pelas palavras se e se não. Sendo o seguinte, se uma condição é avaliada como verdadeira, o resultado é um, caso contrário é outro, percebe? E hoje vamos começar a aprender uma das formas de representarmos situações como estas no JavaScript usando a estrutura condicional conhecida como if-else, que está presente em todas as linguagens de programação. E o significado do if e do else é que o if é o nosso se em português e o else, o se não, ok? E antes de botarmos a mão na massa, escrevendo código, vamos pegar o exemplo B e visualizá-lo de uma forma mais próxima de como ficará em código, através de um fluxograma que nos guie nesse cenário. E aqui começa o fluxo da nossa lógica, em que, primeiramente, passa-se pela avaliação da condição e, dependendo do resultado do nosso programa, segue um determinado caminho. Então, se esta condição for true, então sabemos que estou aprovado. Se falso, não aprovado. Beleza? Tendo tudo que já vimos como base, estamos prontos para aplicarmos isto em código JavaScript. Caso tenha ficado alguma dúvida, tente rever a explicação ou siga comigo na aula que veremos agora exemplos práticos. Agora, vamos traduzir esse cenário para o JavaScript. Começamos a implementação da nossa lógica declarando a nossa condição. Se a nota do desafio for maior ou igual a 100, então a instrução a ser executada, caso essa condição seja verdadeira, vai dentro dessa delimitação entre chaves, que chamamos de bloco de código. E caso a condição não for verdadeira, o JavaScript ignora o que está nesse primeiro bloco e desce na sequência para executar o que estiver dentro do bloco do else. E repare como a estrutura casa muito bem com a frase que pegamos de exemplo. Agora vamos só completar o nosso código para que ele seja executado corretamente. Então vamos declarar essa variável nota desafio, que ainda não declarei. Vou atribuir a ela o valor de 150, ok? E por fim, a instrução que queremos que o JavaScript execute para a gente é apenas imprimir no console a mensagem aprovado ou não aprovado. E para isto, vamos utilizar um novo comando chamado console.log, que vai imprimir para a gente no console. E aqui estamos prontos para executar nosso código. E ao pressionarmos Enter, já vemos nosso resultado de aprovado, pois 150 é maior que 100. Agora, vamos limpar aqui o nosso console e tentar testar com outro valor. Vamos colocar aqui o valor de 90 para a nota no desafio. E ao pressionarmos Enter, temos o resultado de não aprovado, pois 90 é menor do que 100, ok?
Bom, imagino que você deve estar se perguntando o que é esse console log, certo? Pois esta é a primeira vez que estamos vendo este comando. Mas não se preocupe com ele agora. Pense que o console aqui é uma variável que representa o console aqui do browser, como o nome já diz. E através dela temos acesso a várias funções do console, inclusive esta aqui, que é a função log, que imprime os dados passados para ela, entre parênteses, na tela. Mas não se preocupe em entender isto agora. Apenas tenha em mente que o comando console.log imprime valores na tela, ok? Que na formação aqui na Trial você verá isso um pouco mais a fundo. Bom, até aqui ok? Espero que sim. Se não, volte o vídeo para revisar, beleza? Mais uma coisa, olha que engraçado nesta minha pergunta. Você percebe algo familiar? Vou reformular a pergunta. Se você entendeu, siga com a aula. Se não, volte o vídeo para revisar a explicação. Então, sugiro que você pause o vídeo e tente representar isto parecido com o que a gente fez agora há pouco. Ok? E agora, veja comigo se seu código ficou parecido. Em que, se entendi tudo, imprimimos no console, seguimos em frente com a aula. Caso contrário, imprimimos rever conteúdo. Ok? Bom, agora vamos aprender um pouco mais sobre as estruturas condicionais, as chamadas estruturas encadeadas, que a usamos quando precisamos adicionar mais de uma condição na nossa estrutura, como por exemplo, onde aqui temos uma primeira condição. Se ela não for avaliada como verdadeira, temos um outro if para verificarmos uma nova condição, e se nenhuma das duas for avaliada como verdadeira, o fluxo cai no else. E vamos aplicar esta estrutura em cima do cenário que vimos no início da nossa aula, que é do funcionamento de um semáforo. Então vamos lá. Recapitulando o fluxo aqui, nosso papel como uma pessoa desenvolvedora é entender do problema o cenário. Se a luz do semáforo está verde, então siga em frente. Se não, se estiver amarela, atenção, luz ficará vermelha e o sinal fechará. Se não, pare, luz vermelha. E após entendermos o cenário, então traduzimos em linguagem de computador, ok? Vamos ver como ficaria isso no JavaScript? Primeiro, vamos declarar a nossa variável luz_semáforo recebendo uma string com valor verde. E então escrevemos nossa estrutura condicional em que, se a luz do semáforo for verde, então imprimimos siga em frente. Se não, se a luz do semáforo estiver amarela, então imprimimos atenção, sinal ficará vermelho. Caso contrário, se nenhuma dessas condições forem atendidas, então sabemos que o sinal está vermelho e imprimimos o texto informando que é para parar. E ao pressionarmos Enter, vemos que o JavaScript nos retornou a frase siga em frente, pelo fato de nossa variável conter o texto verde. Em seguida, vamos verificar como nossa estrutura se comportará ao atualizarmos nossa variável luz_semáforo com o texto amarelo. E ao executar o código, recebemos a mensagem que esperávamos. Em termos atenção, pois o sinal ficará vermelho. Por fim, vamos verificar agora com a variável contendo o texto vermelha. E ao executar o código, recebemos a mensagem que devemos parar. Bom, e é isto. Deu para entender bem? Espero que sim. Sei que esta aula pode ser um pouco mais complicada de assimilar, mas é normal. O segredo é sempre estar revendo e fazendo os exercícios, que aos poucos você absorverá completamente o conhecimento. E uma dica, quando estiver difícil para transcrever seu raciocínio em código, a minha dica para você é, tente organizar suas ideias com um papel e lápis antes. Faça rascunhos, seja descrevendo o cenário, seja fazendo um fluxograma como fizemos, ou desenhos, até que tudo fique claro e organizado na sua cabeça. E então partir para a escrita do código, ok? Bom, te vejo estudando conosco em breve e até a próxima!